Olá, amigos e amigas. Meu nome é Cida Areias, eu sou colaboradora do Núcleo Espírita Segue Jesus, que continua com seus evangelhos à distância, sendo divulgados através do Facebook e do Instagram. Hoje farei um breve comentário, mas antes vamos fazer uma breve prece. Então, nós vamos elevando os nossos pensamentos e agradecendo ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade de estarmos refletindo sobre os seus ensinamentos. Pedimos suas bênçãos para que possamos nos fortalecer e aprender a vivenciar o seu amor, Mestre querido, para nos tornarmos cada vez melhores. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, o capítulo escolhido foi o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. Serão abordados os itens 1 e 2, a parábola da festa de núpcias, retirada do Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 1 a 4. Então, as parábolas são histórias que elas têm um sentido moral e elas são repletas de frases que têm muita simbologia. E as parábolas, né, que foram feitas por Jesus, ele transmitia através delas os seus ensinamentos, as suas mensagens de Deus. E também elas foram feitas, direcionadas para um determinado povo, para uma determinada época, né? E com um linguajar adequado aos costumes. Então, as parábolas, elas mexem muito com os nossos sentimentos e elas também fazem assim com que nós possamos refletir sobre o nosso interior e verificar como que estão os nossos sentimentos em relação ao próximo e como que estão os nossos sentimentos em relação a nós mesmos. Então, essa parábola, ela trata de uma festa de núpcias que o rei resolveu oferecer para o seu filho. Então, o rei, ele pede para que os servos saiam para fazer o convite para aqueles que haviam sido escolhidos. E assim os servos foram. E só que os convidados, esses primeiros convidados, eles recusaram o convite do rei. E o rei, sabendo, ele pede que novamente os servos saiam e façam novamente o convite, inclusive, né, avisando que ele havia matado animais e que seriam servidos nesse grande banquete. E mesmo assim, os convidados ultrajaram os servos e alguns até foram mortos. E eles não estavam nem aí, simplesmente, né, viraram as costas e foram, né, continuar os seus negócios, continuar nos seus campos e não deram a mínima convite do rei. O rei, ele ficou irado, ele ficou indignado. Falou assim, nossa, né? Como que puderam, né? E diz a parábola que foi o rei que pediu que os exércitos rumassem a cidade e a incendiassem. Então, né, vamos fazer uma breve interpretação até aqui. Então, aqui, quando se fala que a festa, essa grande festa, então ela está sendo comparada ao reino dos céus, onde tudo é alegria
onde tudo é felicidade. E quem seriam os servos? Os servos, eles seriam os mensageiros de Deus. E o rei seria o próprio Deus. Então, os servos eram aqueles que viviam sob as leis de Deus, aqueles que transmitiam a palavra de Deus, e foram aqueles que saíram para levar o convite. Quem foram os primeiros convidados? Os primeiros convidados, eles foram os hebreus, ou chamados também de judeus. Por que eles foram os primeiros? Porque eles foram os primeiros a se converterem ao monoteísmo, numa época em que os povos eram politeístas, eles adoravam vários deuses. Só que nós vimos então que os convidados, os judeus, eles recusaram o convite de Deus. E que mesmo depois, né, que o rei mandou, né, ofereceu até o menu, né, para eles, mesmo assim houve a recusa. E esse menu, o que ele estava simbolizando? Que Deus estava dando não só o alimento material, mas também ele estava oferecendo o alimento espiritual. Se nos reportarmos esse alimento espiritual para a nossa vida, o alimento é a palavra de Deus, o alimento é o Evangelho. E muitas vezes nós também, preocupados muito com a nossa vida material, nós acabamos esquecendo de Deus. Nós acabamos não aceitando o convite de Deus. E só quando nós vivenciamos sofrimentos, perdas, dores, é que nós lembramos novamente do alimento espiritual e nos voltamos para Deus. E assim também aconteceu. Então, a gente vê assim que diante, né, da recusa dos convidados e do que eles fizeram também para os servos, né, diz que Deus então pediu para que o exército marchasse para a cidade e incendiasse a cidade. Então isso também, né, causa um certo espanto se a gente for levar ao pé da letra, fala assim, nossa, mas como que Deus, né, na sua infinita bondade, representante do amor, se Deus é amor, se Deus é bondade, como que ele pôde, né, ter feito isso? Então, no caso, Deus, gente, não está importando com as nossas mazelas. Deus, ele sempre perdoa e ele sempre está dando a oportunidade de nós nos regenerarmos. E essa questão também de ele ter mandado incendiar a cidade é que tanto no Velho como no Novo Testamento, o fogo ele representava a presença de Deus. E a gente vê também que o fogo, ele tem uma outra simbologia aí no caso para o espiritismo. Aqui se trata da lei da causa e do efeito. Então assim, quando nós fazemos os nossos atos, né, temos as nossas atitudes, nós também sofremos as consequências. E o fogo também aí, ele pode estar simbolizando também o significado da reencarnação, porque todas as vezes que desencarnamos, morre um homem velho e nasce, né? Ao reencarnarmos, nasce um novo homem. Então é essa chance, essa possibilidade de nós termos de repararmos os nossos erros e nós melhorarmos a cada encarnação, cada reencarnação. Então, continuando a história, né, o rei diz que o rei ele pediu novamente para que os servos eles saíssem às ruas e convidassem a todos, que fossem bons, que fossem maus, todos estavam convidados. Só que a única condição, né, para participar do banquete era estarem vestidos com a túnica nupcial. E assim foi feito, e assim o salão ficou repleto de convidados. E o rei, né,
ele adentra o salão e ele percebe que um dos convidados, ele não estava usando a túnica nupcial. E o que seria a túnica nupcial? A túnica nupcial, ela representava aquele que havia conseguido purificar o seu coração, aquele que vivia a bondade, que vivia a caridade. Então ele viu que esse convidado ele não estava trajado a caráter. E Deus, ele chegou perto do convidado e perguntou por quê, qual o motivo que ele não estava vestido, né, adequadamente. E o convidado, ele emudeceu, ele não respondeu nada. Então aqui, daí fala, né, na parábola, que Deus pediu aos ministros que o lançasse às trevas exteriores e que lá haveria choro e ranger de dentes. Então essa passagem também nós podemos interpretar que seriam as aparentes torturas morais, né? Quando a pessoa ela é chamada, quando o espírito ele é chamado à própria consciência. Então, meus amigos, nós vemos nessa parábola que Jesus ele nos trouxe o caminho, a verdade e a vida. E também nós percebemos que através das várias encarnações, das várias reencarnações, é que nós temos o que? A oportunidade de nos melhorarmos, de repararmos os nossos erros. E esta parábola também, ela é importante para nós refletirmos qual o nosso papel. Será que nós somos aqueles que saíram para levar a palavra e não somos ouvidos? Ou nós somos aqueles que recebem a palavra que simplesmente não a seguem? Ou nós também não vestimos adequadamente, nós não estamos trajando a túnica nupcial? Então são fatos que nós podemos refletir sobre como nós estamos, como se nós estamos vestindo adequadamente. Então, as parábolas elas têm essa grande importância de a gente de estarmos refletindo sobre os nossos sentimentos, refletindo sobre as nossas vivências e sobre as nossas atuações. Então nós vamos chegando ao final e nós vamos agradecendo mais uma vez ao Mestre Jesus por todos os seus ensinamentos, pelo seu amparo, por sua proteção. Que Ele nos auxilie a sermos bons, amáveis, a praticarmos o amor, a sermos pacientes diante das provações que teremos que viver. Ilumina nossos caminhos, mestres, para que vivenciarmos as leis de Deus, para sermos dignos de participarmos da grande festa. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada a todos e até a próxima.